o acidente vascular cerebral, uma doença tão grave que leva à morte em muitos casos. E quem vai esclarecer tudo sobre ela é a neurologista Catarina Assunção, daqui a pouquinho no nosso estúdio, segura aí. Olha só, gente, ontem, como eu falei com o Douglas, foi comemorado o Dia Mundial de Combate ao Acidente Vascular Cerebral, o AVC. Essa doença, né, que é responsável por 68 mil mortes anualmente só aqui no Brasil. E a doutora Catarina Assunção já está aqui para esclarecer tudo sobre essa doença aí tão grave, tão séria, né, doutora? Bem-vinda! Primeira vez no nosso programa. Primeira vez. Sinta-se em casa. Obrigada. Estamos muito felizes de falar de um assunto aí, mais um tema importantíssimo nesse mês de outubro, né, doutora? Bastante importante, né, Marília? Como você falou, a gente teve o Dia Mundial do AVC, que tem sido mundialmente colocado aí para trazer a atenção do público em geral sobre essa doença, que é uma das principais causas de morte e de incapacidade aqui no Brasil e no mundo. E eu queria saber como que essa doença acontece, né? Ela é também chamada de derrame cerebral, não é isso, doutora? A gente popularmente chama de derrame cerebral, mas na verdade existem basicamente dois mecanismos principais durante uma AVC. O que acontece mais comum é que ocorra uma falta de circulação sanguínea em um determinado vaso da cabeça. E o outro, que é um pouco menos comum, mas é bastante grave, é quando há um rompimento de algum vaso da cabeça e aí você tem uma hemorragia. Então seria essas duas formas. A gente sabe que tem o AVC isquêmico e o hemorrágico, isso que você acabou de detalhar. Exatamente, o isquêmico é mais comum, isquêmico quer dizer falta de sangue, né? E o hemorrágico quer dizer que houve uma hemorragia, né? É dentro da cabeça, a gente não vê, mas é bastante grave. Os dois em si são seríssimos e muito graves. São bastante graves, isso. E o que ela causa, essa doença? Bom, a gente sabe que o cérebro ele é responsável pelo comando tanto da parte motora quanto de sentir do nosso organismo e também da nossa expressão, da nossa compreensão e até funções assim básicas de respiração. Tudo isso é comandado pelo cérebro. A depender de onde a gente tiver algum tipo de oclusão, né, falta de sangue ou hemorragia, a gente vai ter os sintomas. O que é mais conhecido popularmente é a paralisia de um determinado lado do corpo. Mas isso também pode acontecer acompanhado ou não de alteração de fala, alteração de compreensão. Então são diversas funções. Depois a gente vai falar sobre esses sintomas aí, né? Que é bastante importante, bastante comentado. A gente vai até colocar na tela daqui a pouco, doutora. Mas eu queria saber sobre os fatores de risco. A gente sabe que são vários, até mesmo as condições de vida, não é mesmo? A gente trabalha assim com alguns fatores de risco que a gente não modifica, né? Aí é história genética, familiar, a idade, porém existem os principais fatores de risco que são modificáveis. Né? A pressão alta, por exemplo, é um deles, o diabetes também, né? São dois campeões alto. Junto, isso, então, colesterol assim, alto. Você acha que pessoas que praticam atividades físicas, que se alimentam adequadamente, que não fumam, que não bebem, são menos predispostas a sofrer um AVC? São aquelas que cuidam bem do coração, elas estão cuidando bem da cabeça também, né? Então, menos infarto, menos AVC. E ele tem origem genética hereditária, doutora? Existe uma origem genética hereditária. Como para a maior parte das doenças hoje, a gente tem identificado isso. Então, quem tem história na família, principalmente de ou infarto ou AVC antes dos 65 anos, nos pais, tem que ficar ainda mais atento. Agora, você está falando antes dos 65 anos, a gente sabe que está diminuindo cada vez mais nessa idade. Pessoas muito jovens estão sofrendo o AVC. Infelizmente, né, Marília? Infelizmente, porque a gente talvez esteja colecionando mais fatores de risco precocemente, né? Um estilo de vida um pouco inadequado, vamos dizer assim, que juntam todos esses fatores, que aí culminam em cada vez mais cedo a gente ter AVC. E existe um exame muito falado, que é o tal do exame da carótida, é isso mesmo? Como é que funciona esse exame?
Então, a gente tem algumas indicações, né? Usualmente é reservado para algumas pessoas que já apresentam fatores de risco, não tem muita evidência que dê para fazer em todo mundo e que todo mundo vai se beneficiar, mas existem alguns que sim. E esse exame é um exame simples, de baixo, médio custo, né? Feito como o ultrassom que é feito na gestante, por exemplo, só que aqui no pescoço, e avalia como é que está o fluxo das carótidas e das vertebrais, que são os vasos que levam sangue para a nossa cabeça e que podem, num AVC, por exemplo, ser obstruídos e aí causar aquela isquemia. Ah, então muito fácil. É um exame que é feito próprio na carótida, daí você verifica todas as condições do corpo em si, né? Já dá para ter uma ideia. Se você tiver doença de placa de gordura aqui, você provavelmente tem no restante dos vasos do organismo. Agora, falando desses sintomas aí, que eu achei bastante interessante, tem até uma tabelinha, né? Que é o tal do FAST, né? O FAST, que identifica os principais sintomas. Olha, gente, aí na tela, tá vendo? O F de falar, explica pra gente, então, doutora. Você pode pedir para a pessoa falar ou até cantar alguma coisa, né? Repetir uma frase simples, nem aqui, nem ali, nem lá. Percebeu que a pessoa teve dificuldade em falar as palavras ou mesmo em entender ou compreender o que está sendo pedido, isso já seria um alerta quanto ao F, né? O A de abraçar, paralisia do braço. Você sentiria no abraço da pessoa que há um lado mais fraco, às vezes não é tão evidente, né? Por isso que você pede para abraçar, porque vai sentir que tem um lado mais fraco. Não é só a pessoa não conseguir mexer, ele está um pouquinho, às vezes, mais fraco do que o normal. E tem um lado certo, direito, esquerdo ou não? Pode ser independente? Pode ser qualquer lado, né? Porque, de uma maneira geral, o nosso cérebro controla o lado oposto do organismo. É aquela história que é bem conhecida, né? Mas qualquer lado que tiver diferente, você já tem que ficar alerta também. O S de sorrir, paralisia da boca, desvio do lábio ao sorrir. A pessoa fica com a boca realmente paralisada, é muito evidente isso. Isso. Aí, normalmente, o lado que está paralisado é o lado afetado e o lado que a gente vê a boca desviada é o lado saudável, né? É o lado que ainda está sorrindo. Às vezes dá um pouquinho de confusão, mas o lado que está com a boca torta é o lado que está bem, né? E isso também é um sinal de alerta. Existem outras doenças que podem causar algo parecido, mas aí, para isso que a gente disponibiliza os serviços de urgência, né? Perfeito. E agora sobre o tratamento, tratamento em si, qual seria para o AVC? Então, existe uma frase muito interessante sobre o tratamento do AVC, que tempo perdido é cérebro perdido, né? Então, quanto mais cedo a procura do atendimento médico em locais apropriados que tenham estrutura para atender o paciente, mais rápido ele vai ser potencialmente recuperado, né? A gente sabe que o cérebro ele é muito frágil, então quanto mais cedo ele fizer esse tratamento, melhor. O tratamento, em alguns casos, principalmente precoces, envolve colocar uma medicação na veia que vai dissolver essa bolinha de gordura ou trombo e aí vai fazer com que restabeleça a circulação no cérebro. E a cirurgia? Cirurgia ela é reservada para alguns casos usualmente mais graves, por exemplo, na hemorragia tem que tirar aquele sangue em excesso. Seria em últimos casos, porque também deve ser bastante arriscada. Não é uma cirurgia normalmente assim de primeira escolha, né? Infelizmente, ela é mais para as complicações associadas ao AVC. Perfeito, doutora Catarina Assunção, neurologista, que esteve aqui presente no nosso Band Mulher. Você que trabalha na Paraná Clínicas, é isso mesmo? E a gente agradece muito a sua presença e acho que foi bem esclarecido esse assunto aí do AVC, esse dia mundial que foi comemorado ontem, dia 29. Agradeço. Muito obrigada, doutora Catarina.